Bom, aqui na parte 2 do vídeo, né? Porque eu tive que parar de gravar, porque recebemos visita aqui. Aí agora eu vou continuar a fazer a parte 2 do vídeo, só para contextualizar, né? E se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter, né? Até botei aqui uma interrogação, né? Converter. Converter de quê, né? Se é o povo dele, ó. Converter dos seus maus caminhos. Ué, mas não é o povo dele? Então que maus caminhos são esses? Então eu ouvirei dos céus. Então quer dizer que não está dentro, está nos céus, né? Velha aliança, está longe. A nova aliança é diferente, está dentro. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando uma terra precisa ser sarada, ela é uma terra doente. Simples assim, tá bom? Só para contextualizar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Precisa-se entender quem é que foi que disse isso aqui, tá bom? Sob que circunstâncias? Porque agora escolhi, presta atenção, ó. Agora escolhi. Quem lê isso aqui vai dizer, poxa, Deus está dizendo que Ele escolheu e santificou esta casa. Será que foi Deus mesmo quem disse isso aqui? Ou foi alguém que estava numa posição que praticamente se autodenominava Deus para aquele povo? Eu deixo essa pergunta para você pensar um pouquinho. Para que o meu nome esteja nela, aonde? Naquela casa, perpetuamente. Que casa é essa que vai comportar o nome de Deus perpetuamente? É um templo de pedra? É um templo de barro de tijolo que tem uma placa com um letreiro bonito na frente? Será? E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Preste bem atenção. Quando você diz que nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. Fixos todos os dias. Você acaba restringindo somente aquele local, você entende? Esse foi um entendimento enganoso que foi repassado para a igreja durante eras. E você que pensou que isso aqui foi Deus quem falou. Você precisa estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, saber quem é que foi que escreveu isso aqui, quem foi que falou isso. E quanto a ti, ó, tá falando com alguém, ó. Quanto a ti quem? Ó, se andares diante de mim, ó, então é um homem. Tá falando com um homem. Se ele andar diante de Deus, como andou Davi, teu pai, então ele estava falando supostamente com o filho de Davi. Quem foi o filho de Davi? E quem escreveu isso aqui? Você está entendendo? E fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Também, preste atenção, tá? Confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Você precisa estudar a palavra de Deus. Caso contrário, você vai ser enganado. Você vai ser enganada, tá? Preste atenção. Aqui eu entrei só um pouquinho na questão do templo, né?
questão do templo, para você entender. Como eu disse, eu estava contextualizando, né? E aí, quando é o povo que se chama pelo nome dele, né? Eu vou te mostrar aqui, mas eu gostaria que você estudasse. Estuda essa parte, faz um estudo profundo, você tira um tempinho para estudar a palavra de Deus, para você entender o engano que foi transmitido de pai para filho, lembrando aqui de Davi e Salomão, tá? E esse engano continua até hoje, porque construíram os templos. Aqui, ó. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa. E se você pegar outros textos, Deus está dizendo: acaso podem as mãos humanas me servirem de algo para comer? Tem alguma casa que vocês podem construir com as mãos de vocês que consigam me comportar? Então você entendeu que quem estava falando isso aqui não era Deus? Quem estava dizendo isso aqui? Quem estava escrevendo isso aqui? Quem foi que disse isso aqui? Quem foi que disse? Foi Salomão que transmitiu isso para o povo? Dizendo que ali no templo que ele construiu, ali que era a casa de Deus? Você precisa estudar a história, saber o que realmente aconteceu naquela época, para você entender. Por exemplo, tem gente que não entende que o Novo Testamento não é Mateus coisa nenhuma. O Novo Testamento, ele só começa a partir do livro de João. Então tem gente que não entende que a maior parte das coisas de Mateus até João, Cristo ainda estava falando a judeus. Estava falando para aqueles que ainda estavam debaixo da lei. Por isso Cristo é o cumprimento de toda a lei. E aí as pessoas pegam e contextualizam, dizem que aquilo ali é para nós, os gentios, a igreja de hoje, exatamente, Cristo estava falando, pegam coisas que Jesus falou e combateu o sistema religioso judaico-cristão da época, farisaico, dizendo que é para nós, e não é. Nós estamos na nova aliança. Aqui era uma questão da velha aliança. Aqui era uma briga por reinos. Aqui era uma briga por perpetuação de nomes, de homens. Tanto é que precisaria sempre de um sucessor. E quando não tinha, era uma confusão danada. Mas eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque a intenção do vídeo é levar a mostrar o povo que se chama pelo meu nome, que eu já mostrei aqui, que é um povo que tem uma terra doente, que tem que se arrepender, tem que se converter, e se converter dos seus maus caminhos. Cadê? Maus caminhos. Eu não estou inventando, isso está escrito. Converter dos maus caminhos. Então, se é o povo dele, por que tem que se converter de mau caminho? Será que você já parou para pensar? Alguém ensina isso na igreja? Alguém prega assim? Não. Eles usam esse texto para dizer que Deus vai vir sarar a sua terra, vai vir te fazer um carinho no seu coração, vai te pegar no colo e vai, sabe, fazer você sentir um refrigério e vai te abençoar. E o sentido do texto é totalmente o contrário. É Deus, assim como no livro de Malaquias, é Deus chamando a atenção do povo que se chama pelo nome dele. No livro de Malaquias, é Deus cobrando o sacerdote vagabundo
que até hoje está tirando dízimo e oferta do povo nécio, incauto e que não estuda e que está errado, porque está escrito: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ponto pacífico, acabou. Não há o que se argumentar contra isso. E aqui é o povo que se chama pelo nome dele, mas está tudo errado, não é convertido, tem uma terra doente, porque se precisa ser sarada, a terra, ela é doente. Então, alguém ensina isso a você assim? Não ensina e nem pode. Porque se ensinar, acaba a graça do sistema, eles vão perder a rentabilidade. Então, eu quero mostrar aqui o povo que se chama pelo nome dele. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui num outro texto que eu estava meditando nele. Aqui. Eu queria que você entendesse qual que é o juízo de Deus, qual que é o julgamento de Deus para esse povo que se chama pelo nome dele. Você vai entender que Deus é justiça, que Deus não é brincadeira, que Deus não é um velhinho querendo abençoar todo mundo. Você não andar nas regras de Deus, vai chegar uma hora que ele vai largar você de mão. E é mentira quando ensinam que Deus vai sempre ir atrás de você. Não importa, como diz a música, né? Olha só que coisa desgraçada que diz a música. Preste atenção, ó. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Mentira de Satanás. E eu vou te provar isso lendo a palavra de Deus agora. Porque se você foi chamado e você escolheu não ser um escolhido e tomou outras atitudes, então quer dizer que o que fez ou deixou de fazer muda sim, muda tudo. Porque Deus não é o garoto de recado que vai ficar atrás de você o tempo todo. Ninguém vai falar isso para você. Deus não é um menino de recado que vai ficar assim: por favor, volta para mim, sabe? Aquela pessoa traída que fica implorando por carinho, implorando por atenção. Deus é Senhor, Deus é poderoso, Ele é soberano. Colocaram Deus dentro de uma aspas humana e estão julgando Deus assim. E Deus não tem nada a ver com isso. O que você fez ou deixou de fazer mudou todo o início, mesmo que Deus tenha escolhido você. Cuidado com os ensinamentos de Satanás. Vamos ler aqui para você entender sobre o povo que se chama pelo nome dele. Preste atenção. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Preste atenção, aqui no Velho Testamento, se você ler Bíblia, tá bom? Você vai ver que várias vezes no Velho Testamento está escrito a mesma coisa, ó. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Vários livros você vai encontrar esse versículo, esse tipo de texto. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tornaram a fazer os filhos de Israel aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Tornaram a fazer os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Esse é o povo que se chama pelo meu nome. Você entendeu o que quer dizer? E serviram aos Baalins. Baalins são deuses, né? Deuses domésticos. Inclusive, de Baalins tinha em alguns locais
vários Baalins, estátuas mesmo, né, postes ídolos, como que demarcando aquela localidade, que tipo de Deus que governava aquele local, né? E os filhos de Israel estavam lá fazendo o quê? Servindo esses Baalins. Ó, e a Astarote, e aos deuses da Síria, presta atenção. É um carnaval danado. Você entendeu por que no carnaval tem tanta fantasia, tanto carro alegórico de demônio, de deuses, de orixás, de um monte de coisa? Preste atenção, é isso que a Bíblia fala sobre isso. Serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe. Não faltou Deus, hein? Olha aqui, ó. E aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Preste atenção. E deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra eles. Não, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ué, mas a música não disse que eu acabei de falar? O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início? Deus escolheu você? Eu queria que você pensasse na letra dessa música. Eu vou ler de novo, tá? Eu vou ler de novo o que está escrito aqui nesse pedaço de texto. Aí você vê se essa música não é uma mentira de Satanás para enganar o crente. A música diz: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que pode. É mesmo, é? Pois é, esse texto aqui está mostrando o contrário. Olha a resposta de Deus para quem acha que o que fez ou deixou de fazer não mudou o início. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então cuidado com o tipo de coisa, ensinamento, de música vocês estão ouvindo e dizendo que é de Deus e glorificando a Deus. Nécios, loucos, sem entendimento. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os, preste atenção, e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel. Preste atenção. Também existe punição de Deus de períodos. O Brasil atualmente está passando um período desse, tá? Pode ter certeza, é punição de Deus pelas escolhas de um povo. Punição de Deus por ter o povo se voltado contra Deus. Aí agora fica clamando por Deus? Esquece. Tem um período ainda a ser cumprido. Tá bom? 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Eu te pergunto, você, cabeça pensante, o brasileiro hoje está angustiado? O brasileiro hoje é um povo angustiado? Por que será, né? Sabe o que está escrito aqui? São os carnavais. Aqui, ó. Serviram aos Baalins, Deus da Síria, Deus de Sidom, Deus de Moabe, filisteus, Deus de Amon. Carnavais.
Então, o povo está angustiado? Então pode segurar e apertar o cinto que vai piorar mais ainda, tá bom? Ficou então de modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Essa parte é maravilhosa. Você entendeu? Entendeu o contexto de se humilhar e orar? E buscar a minha face. Se humilhar e orar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Seus maus caminhos. Se arrepender dos deuses que tem servido. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado. Sabe? Quando vem com o rabinho entre as pernas, te pedir favor, é isso aqui, ó. Contra ti havemos pecado, visto que deixamos... O quê? Bom, eu tenho falado já faz algum tempo que retiraram Deus das escolas. Retiraram Deus das empresas. Retiraram Deus das universidades. Retiraram Deus até mesmo de dentro das igrejas. Porque até mesmo as canções das igrejas, quando não é worship, né? Eles nem sabem que worship não é um estilo musical. Deve ser um estilo de vida. Quando não é worship, que eles pensam que é worship, né? São canções antropocêntricas, onde o homem é o centro. E Deus está longe disso faz tempo. Dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Então quer dizer que quando o povo está angustiado, ele é tão interesseiro e vagabundo que ele se volta para Deus correndo e fala: ó Senhor, contra ti havemos pecado, visto que deixamos o Senhor nosso Deus e servimos aos Baalins. Eu imagino a cara de Deus olhando para um povo desse daqui. Eu sinceramente imagino a cara de Deus olhando assim: meu Deus, que... Assim, Deus não pode falar meu Deus, né? Mas eu estou aqui conjecturando aqui. Que eles estão pensando que eu sou? Será que eles são tão burros assim? Será que tem na cabeça deles que eles conseguem enganar o seu Criador? Será que eles não estão achando que eu estou vendo tudo que eles estão fazendo? Não? Eles acabaram de servir vários outros deuses. Aí a coisa ficou preta. Aí agora, meu Deus, me ajuda. Senhor, se o Senhor me ajudar só dessa vez, eu prometo que eu sirvo ao Senhor. Eu prometo que eu entro para a igreja. E olha que eu não sou nem frequentador de igreja, hein? Eu prometo que eu vou jejuar 3 vezes por semana, ou 3 vezes por dia, igual Daniel. Eu prometo que eu não vou me contaminar com os manjares do rei. E você consagradíssimo, o Senhor vai ver eu até flutuando pelas ruas, como um santo de Israel. Aleluia! Que covarrécia! Minha gente. O povo é hipócrita. É o povo que se chama pelo meu nome. Agora você entendeu o que Deus estava querendo dizer lá? 2 Crônicas 7,14. Você entendeu agora o sentido disso? É isso, só que não vou explicar para vocês. Vão dizer que aquilo ali é Deus vindo te socorrer, te acalentar. Vamos continuar lendo aqui. Presta atenção, a reação de Deus, tá? Reação de Deus a um povo hipócrita assim, ó. Porém o Senhor disse:
aos filhos de Israel. Porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Ainda bem que eu não sou Deus, senão eu ia dizer, cambada de safado sem vergonha. Eu não livrei vocês? E por que vocês voltaram a fazer tudo de novo? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Se você está vendo essa palavra, aqui ó, Deus, tá? Não vos livrarei mais. Talvez isso aqui seja um recado pessoal para você de Deus, tá? Não vos livrarei mais. Por quê? Você sabe que tipo de caminho você tem andado, que não tem nada a ver com Deus, apesar de você falar sobre Deus através da sua boca e dizer, né, com palavras bonitas que você serve a Deus. Deus conhece você. Deus está dizendo que não vai te livrar mais, porque Ele conhece a hipocrisia do seu coração. É tempo de se voltar, é tempo de se arrepender, parar de fingir que é crente, parar de fingir que é alguém de Deus e realmente se arrepender dos maus caminhos. Deus tem um período de tempo. Mas a misericórdia dele é infinita. Sim, é infinita. Agora eu vou te dar um outro entendimento. Quando se fala assim de eternidade a eternidade na Bíblia, então quer dizer que, dependendo da eternidade, talvez fique um pouco complicado para você entender isso, mas Deus vai te abrir a mente agora. De eternidade a eternidade, Ele é Senhor, de eternidade a eternidade. Então quer dizer que a eternidade, mesmo que seja um tempo para nós, na nossa linguagem, na nossa limitada compreensão, do nosso cronos, que é o tempo usado pelos humanos, a gente não consegue compreender perfeitamente, mas existe um tempo limite, porque está escrito de eternidade, ponto, é um ponto. A eternidade, ou seja, é o ponto final dessa eternidade. E depois começa outra eternidade. Você consegue entender isso? Difícil para você? Se for difícil, peça sabedoria a Deus que Ele vai te ajudar a compreender, tá bom? Então, existe um tipo de limite de tempo na contagem de Deus, assim como um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. De eternidade a eternidade é um tempo de contagem para Deus também. Só que isso não é nem assim, não tem como nem passar pela mente humana, porque o humano ele é limitado demais. Inclusive foi o próprio pecado quem limitou o humano, o homem, né? O tempo de vida do homem. Porque senão o humano saberia que tempo é esse que Deus fala de eternidade a eternidade. Então aqui ele está dizendo aqui, ó, não vos livrarei mais, ou seja, acabou o tempo em que a minha paciência e a minha misericórdia agiu sobre você. Agora vai ser o tempo do juízo, Brasil. Aí a resposta de Deus, ó, eu amo a palavra de Deus por causa disso, ó. Ide e clamai aos deuses que escolheste. Você não escolheu servir outro Deus? Você não escolheu outro tipo de patrão? Você não escolheu outro tipo de senhor para cuidar dos seus negócios, da direção da sua vida? Então vai lá, pede ajuda para eles. Clamai aos deuses que escolhestes. Você fez escolhas. E as escolhas que você fez até hoje te levaram ou te trouxeram até onde você está. Que eles vos livrem no tempo do vosso... Olha aqui que maravilhoso que é Deus, ó. Eu amo a palavra dele por causa disso, ó. No tempo do vosso aperto.
outro discernimento que Deus me dá aqui também, tá? Cuidado com todas as pessoas que você propõe no seu coração a socorrer. Mas como assim? Tem que fazer o bem e não olhar quem? Cuidado. Porque essa pessoa pode estar passando o tempo do aperto de Deus, porque ela rejeitou a Deus no tempo em que o coração de Deus ainda estava aberto para ela. E você vai estar sendo alvo também, preste atenção, não de demônio, tá? Preste atenção, eu estou te dando um discernimento espiritual agora, para você entender. Você, dependendo da pessoa que você for ajudar, se você não tiver discernimento de Deus, você vai estar indo contra Deus, porque é o tempo do aperto de Deus para aquela vida, porque ela foi e tinha servido a outros deuses, e Deus falou agora, se vira, e deixou aquela pessoa sem nada, passando dificuldades, para ela aprender e para ver se ela volta o coração dela para Deus. E aí você vai fazer o quê? Deixa eu ajudar fulano. Não, ore antes, para tudo. Nossa, mas eu tenho que orar até para saber quem eu devo ajudar? Sim. Deixa eu te contar uma história rápida aqui. Eu conheço história de pastor que pegou uns irmãos humildes, tá? Moravam na rua, família, com criança, pai, mãe. Presta atenção, tempo do vosso aperto, grava isso na sua cabeça. Tempo do vosso aperto. Então tá, pastor que pegou o irmão e a irmã, pregou o evangelho, né? Supostamente se converteram. Morava na sarjeta, morava na rua, na calçada, com criança. O pastor se compadeceu daquela situação. Colocou eles para morarem na igreja. Em troca disso também eles cuidavam da igreja, né? Ajudavam ali. Passou um tempo. Eles ficaram insatisfeitos com o que estava acontecendo. Parece que eles tinham saudade, assim como o povo do Egito, eles tinham saudade da calçada. Esqueceram tudo que eles estavam passando antes. E eles processaram o pastor. E disseram que o pastor estava abusando deles. Estava quase que em regime análogo à escravidão, porque eles tinham que cuidar das coisas do templo. E olha que eu sou contra a questão de templo, tá? Então você preste bem atenção em que tipo de pessoa que você está ajudando. Que tipo de pessoa você está ajudando? Talvez você esteja adquirindo maldição para a sua vida, porque quem colocou aquela pessoa naquela situação não foi Deus, não foi Satanás, foi Deus. Foi Deus que permitiu, inclusive, que Satanás tocasse nas coisas dela, na vida, nas finanças, na casa, no marido ou na mulher, nos filhos. E você vai lá, vou ajudar fulana, vou ajudar fulano. Não, mas aí isso é ser um coração muito ruim? Não, pelo contrário, isso é ter discernimento. E uma das coisas que o diabo não quer é que você tenha discernimento. Tá? Esse povo aqui, ó, Deus mandou pior do que catar coquinho. É como se Deus dissesse assim, e é isso aqui que Deus está dizendo, só que ele usa a palavra deuses aqui, né? Deus falou aqui, ó, vocês não estavam servindo aos demônios lá? Então vai lá, pede ajuda para eles agora, que agora o meu tempo para vocês acabou. Agora aqui, ó, é o tempo do vosso aperto. Pede para eles livrarem vocês no tempo do vosso aperto. E tem uma coisa muito séria sobre isso aqui, que Deus está me dando discernimento agora, que é o seguinte, preste atenção, das mãos de Satanás, Deus te livra. Aí você vai se meter a ajudar alguém que está passando o tempo do aperto de Deus? Você é louco? Você é louca? Você quer ser apertado ou ser apertada por Deus? É isso? Tome cuidado, ore a Deus, tá? Ore a Deus. Eu, por vezes, preste atenção, por vezes, pessoas me pedem dinheiro e Deus me dá discernimento do que responder. Você acha que eu respondo de qualquer jeito? Não.
Tem pessoas, e todos eu respondo com sinceridade, mas tem pessoas que eu realmente vejo que estão realmente falando a verdade. Já tem pessoas que estão tentando ser malandras comigo, espertas diabolicamente comigo. E Deus as coloca, cada uma em seus lugares, através das respostas que eu dou. E eu tenho uma particularidade com Deus que eu não posso mentir. Então, quando eu falo, olha, eu não faço tal coisa, pode ter certeza, eu não faço tal coisa. Tá bom? Então, toma muito cuidado quando você for ajudar alguém. Pode ser que você esteja se metendo, se atravessando no caminho de Deus, no tempo do aperto de Deus para aquela vida. Toma muito cuidado. E, como eu estou mostrando aqui, esse é o povo que se chama pelo meu nome, que serviram a vários deuses. Aí depois vem a Deus interesseiros pedindo socorro, pedindo ajuda. Aí você entende lá o contexto que ele diz, então você tem que se arrepender. Então você tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Maus caminhos. Tem que buscar a minha face. Aí sim eu sararei. Sabe por quê? Porque a sua terra está doente. Por conta das suas decisões, por conta de você fazer o que você acha que tem que fazer, aquilo que dá na telha, aquilo que você acha que se governa. É isso que você faz. Aí você acha que eu sou diferente, eu sou o mesmo Deus que viu você fazer tudo o que você fez. Aí agora você vem pedir socorro para mim? Você é o mesmo, a mesma que pecou contra mim, daquele jeito que eu vi. Você tem a cara de pau de fazer isso? Agora você está no tempo do aperto de Deus. Aguenta a onda. Segura. Quem sabe Deus olhe para você de novo. E de clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. A hipocrisia do povo era tanta, e ainda é, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor. Ai. Pecamos? Tu vê que eles são tão sim, dissimulados que você ó. Faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Será que esse povo é louco? Pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Então somente te rogamos que nos livres nesta vez. Ou seja, oh Deus, eu sei, eu fiz tudo aquilo ali contra o Senhor, servia a tudo que é tipo de Deus, a tudo que é tipo de orixá, a tudo que é tipo de entidade, servia os demônios mais perversos dessa terra, mas por favor, aqui ó, por favor, me livra. Só nessa vez, só mais essa vez, Senhor. Me livra. Por favor, eu prometo. Me livra só dessa vez, Senhor. Por favor. Se o Senhor não me ajudar agora, eu não sei o que eu vou fazer. Me ajuda, por favor. Eu prometo que eu vou servir o Senhor de novo. E eu vou ser o mais santo do mundo. Você vai ver, eu vou fazer até milagre, ressuscitar morto. Mas só para você me ajudar, me tira dessa enrascada, por favor, Deus. Aí a prova do interesse deles é isso aqui, ó. E tiraram os deuses alheios. Estava cheio de imagens,
Estava cheio de deuses estranhos, cheio de imagens de demônios. Tá? Cheios. O povo que se chama pelo nome dele. Você está entendendo? O povo que se chama pelo nome dele. Aí eles pegaram, retiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Tá vendo? Olha que hipocrisia. Ó, e depois que retiraram os deuses, o que fizeram? Eles serviram ao Senhor. Vamos mostrar para Deus aqui, né? Vamos lá, gente, ó. Vamos servir o Senhor aqui. A coisa tá russa, a coisa tá preta. Eu conheço a história de gente que quando a situação tá de um jeito, isso gente que eu conheço, tá? É vídeo de YouTube, não. A coisa tá de um jeito, tá na macumba. A coisa tá do outro jeito, tá na igreja. A coisa tá de um jeito, tá na macumba. A coisa tá do outro jeito, tá na igreja. A coisa tá de um jeito, tá na macumba. E a coisa tá do outro jeito, tá na igreja. E vai a vida inteira assim, achando que Deus é um velho caquético. Que Deus tem Alzheimer, deve ser. Porque essa gente é louca. Essa gente está brincando com um Deus que é todo poderoso. Aí eles retiraram as imagens, as capetadas todas de lá, os demônios todos, e serviram ao Senhor. Então, preste atenção aqui. Se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Tu vê, você entende agora quando fala-se sobre longanimidade? Eles foram tão dissimulados que era por isso que eles estavam dizendo aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção, tá? Pra você entender o povo hipócrita como é. Aqui, ó. Faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres nesta vez. O povo era tão hipócrita que eles sabiam que Deus é longânimo. Mesmo que fosse na velha aliança, entendeu? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Entendeu? Porque Deus ainda tem a misericórdia desse povo que se chama pelo nome dele. Você entendeu por que Deus não fulminou ainda todo mundo que está lá dentro? Porque ainda tem gente sincera lá dentro que vai ser acordada por Deus. Assim como eu sempre ensino sobre João 10, ele tem outras ovelhas que não são daquele aprisco ali. Ele retira as dele e convém congregar todas. Então o povo é dissimulado e hipócrita a ponto de dizer, olha, faz tudo o que você quiser, Senhor, mas por favor, nos livra dessa vez, só dessa vez, Senhor, por favor. Nós servimos um bando de demônios, um monte de capetada aí, estamos nos prostituindo, tocando tambor para um, tocando tambor para o outro, fazendo despacho, fazendo um monte de porcaria, mas nos livra dessa vez. Nós vamos, ó, pessoal, recolhe todas essas imagens aí. Tá tudo errado, vamos embora. Vamos servir. Ó, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso manifesto o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Hipócritas. Hipócritas, dignos do inferno. Dignos do inferno. Você entendeu o contexto completo agora, que pela misericórdia de Deus, eu estou aqui passando para você de 2 Crônicas 7,14, é isso aqui. E toda vez esse povo faz a mesma coisa. Ah, Senhor, me livra dessa vez. Você entendeu por que ele fala? Então se arrepende. Então para de servir a outros deuses, os deuses dos seus próprios interesses, os deuses dos seus próprios ventres.
Para de servir a esses deuses, deuses da fama, deuses da sabedoria humana, a sabedoria carnal. Para de servir esses deuses que fazem com que homens vão para debates bíblicos para destilar a sua sabedoria de papel higiênico diante dos olhos do povo que está cego e se alimenta de fezes espirituais. Se arrependam. Aí sim, eu vou ouvir lá dos céus, porque vocês sabem muito bem que eu não estou morando dentro de vocês, né? Vocês são diferentes do meu povo de verdade. Vocês me honram com o lábio. O coração está longe de mim. Meu espírito não habita dentro de vocês. Se vocês se arrependerem, ainda dá tempo. Se vocês se arrependerem, aí vocês vão ser morada do Espírito de Deus. Caso contrário, vão viver o tempo do aperto, vão viver o tempo da tortura, no templo da tortura, que eu vou permitir. Não vai adiantar pedir, me livre só mais dessa vez, porque já tenho avisado isso há anos e anos e anos. E falo isso também para pessoas que estão dentro de várias dessas casas do sistema religioso e estão coniventes com todo tipo de coisa podre, imunda que acontece por trás dos altares, têm conhecimento, não se manifestam contra e nem saem de lá. Estou avisando. Vai chegar o tempo do aperto onde vocês vão clamar e não vai haver quem os socorra, porque foi eu quem colocou vocês nesse aperto. E a minha graça e a minha paz, se vocês quiserem buscar, hão de vos bastar.